Vocês leem nos jornais sobre a Lei da Saidinha, sobre direitos e ressocialização. Palavras bonitas, ditas por gente que nunca pisou num presídio, que nunca sentiu o cheiro de desinfetante barato, tentando esconder o cheiro de desespero. Eles vendem uma história, mas eu vivi a verdade por trás dela. A verdade sobre quem realmente dá as ordens. E como a liberdade do meu filho era só uma coleira mais longa. Se você quer entender o que realmente acontece quando os portões se abrem, fique aqui. Siga este perfil e comente o que você faria no meu lugar. A televisão estava ligada. O apresentador de terno sorria falando da saidinha de Natal, um gesto de humanidade do Estado. Ele usava a palavra ressocialização, como se fosse um passe de mágica. Eu olhava para a tela e sentia o gosto de bile na boca. Ressocialização? Que piada. O Estado não estava devolvendo meu filho para na sociedade. Ele o estava emprestando, por 7 dias, para os verdadeiros donos dele. Meu filho não saiu de férias. Vocês entendem? Ele foi convocado para mais um dia de trabalho. Um trabalho sujo que manchava a alma. Para vocês, ele era um número. Uma estatística de crime. Para mim, ele era o menino que chiava para respirar nas noites úmidas. A asma dele era uma faca no meu peito. Eu lembro de um dia, a crise veio forte. E eu não tinha o dinheiro do remédio. Aquele mais caro. O único que funcionava de verdade. Eu chorei de desespero, de vergonha. Ele, com seus 14 anos, magrinho, colocou a mão no meu ombro e disse: "Deixa, mãe, eu resolvo." Aquela frase foi o início e o fim de tudo. Ele sumiu por 2 dias. Eu quase morri de preocupação. Rodei as vielas, perguntei para as vizinhas, rezei para todos os santos que conhecia e os que não conhecia também. No 3º dia, ele voltou, os olhos cansados, mas com um bolo de notas amassadas na mão. O dinheiro exato da dívida com o agiota do bairro. E ainda sobrava para o remédio. Eu peguei aquele dinheiro, mas a minha mão tremia. Uma parte de mim não queria saber. A outra, a parte mãe, a parte exausta, só queria que a dor parasse. O erro foi meu. Eu sei disso. Meu maior pecado não foi ter um filho criminoso. Foi ter aceitado o silêncio. Eu nunca perguntei de onde veio aquele dinheiro. Eu só paguei a dívida, comprei o remédio e fingi que um milagre tinha acontecido. Mas milagres não acontecem na favela. Aqui, todo favor tem um preço. E a dívida que meu filho fez naquele dia, ele passou o resto da vida pagando com a própria alma. Cada centavo daquele alívio momentâneo custou um pedaço dele. A primeira saidinhas dele foi um choque. Ele já estava preso há uns 2 anos. Quando ele chegou, não era o meu menino. Era um homem mais duro, com o olhar vazio, mas com um sorriso forçado no rosto. Trouxe dinheiro, um maço de notas de 50. "Mãe, vamos ajeitar esse banheiro. Chega de tomar banho com gambiarra no chuveiro." Ele falava com um orgulho estranho, um orgulho que me dava calafrios. A mão que me entregava o dinheiro era a mesma que, anos antes, me mostrava os desenhos da escola. Eu aceitei. O que eu podia fazer? Rejeitar era acusar. Era quebrar o último fio de normalidade que a gente tentava manter. Contratei o pedreiro. E o barulho da marreta quebrando os azulejos velhos parecia que estava quebrando algo dentro de mim. A cada saco de cimento que subia a viela, a cada cano novo instalado, eu sentia que estava construindo uma mentira. O banheiro ficou bonito, com um azulejo branco e um chuveiro que esquentava de verdade. Mas cada banho que eu tomava ali, a água parecia suja. A comida também mudou. A geladeira, antes quase sempre vazia, agora vivia cheia. Carne de primeira, iogurte, a marca de biscoito que ele gostava quando era criança. Ele comprava tudo, como se quisesse preencher o vazio com coisas. "Come, mãe, come. A senhora trabalhou demais nessa vida." E eu comia, com um nó na garganta. O bife tinha gosto de cinza.
O conforto que aquele dinheiro sujo comprava era um veneno lento que matava meu apetite, minha paz, meu sono. Era um banquete servido no inferno. Tudo piorou no dia em que o doutor veio aqui. Eu estava limpando a casa, sentindo o cheiro forte de que boa, quando um carro importado, preto e brilhante como um besouro, parou na entrada da nossa viela. Ninguém ali tinha um carro daqueles. Dele, desceu um homem de terno, sapatos que valiam mais que a minha casa. Ele subiu o beco com uma calma assustadora, como se fosse o dono do lugar. E, de certa forma, ele era o diabo em pessoa. E vinha cobrar a fatura. Ele não entrou. Ficou na porta, com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Maria, boa tarde. Sou o advogado do seu filho. Vim apenas trazer um recado. A voz dele era macia, educada, mas cada palavra era uma ameaça. A liberdade dele é um bem precioso. E para que ele continue tendo direito a essas férias, ele precisa ser eficiente. O movimento investe nele e espera retorno. Ele não estava falando de ressocialização, estava falando de negócios. Meu filho era um ativo, um funcionário em serviço externo. Aquela visita mudou tudo. A minha cegueira voluntária, a minha tentativa de fingir que era só saudade dos parceiros, tudo isso desmoronou. Eu entendi que cada saidinha era uma ordem de serviço. O doutor não era um advogado, era um gerente. Ele não defendia meu filho na justiça dos homens. Ele o condenava na lei da firma. A partir daquele dia, o som do telefone público do presídio, aquele toque metálico e distante, se tornou o som do meu pavor. Era a convocação para o próximo serviço. Em uma dessas férias, o bagulho ficou feio de verdade. O comando mandou ele executar um antigo amigo de infância, um garoto que cresceu jogando bola com ele na rua de baixo. O menino tinha pulado o muro, ido para a facção rival. Na lógica deles, era traição. Na minha, era desespero. Eram só 2 meninos perdidos, em lados diferentes de uma guerra que não era deles. Meu filho recebeu a ordem. Era a vida do amigo, ou a dele. A escolha nunca foi uma escolha de verdade. Ele voltou para casa naquela noite diferente, pálido, com as mãos tremendo. Eu tinha feito a janta preferida dele: arroz, feijão fresquinho, bife e batata frita. O cheiro que antes o alegrava, agora parecia causar náuseas. Ele sentou à mesa, olhou para o prato e não conseguiu tocar na comida. A mão que segurava o garfo era a mesma que, horas antes, tinha segurado uma pistola para tirar a vida de alguém que um dia chamou de irmão. A comida esfriou no prato, e o silêncio na cozinha era ensurdecedor. Mais tarde, eu passei pela porta do quarto dele, que estava entreaberta. Ele estava sentado na beira da cama, de costas, os ombros sacudindo. Ele não fazia barulho, não soluçava, só chorava. Um choro silencioso, de homem feito, que é o choro mais triste que existe. Eu não via meu filho chorar desde que o pai dele foi embora, há mais de 10 anos. Naquele momento, eu não vi o bandido que os jornais descreviam. Eu vi o meu menino, quebrado, afogando-se num mar de sangue que não era só dos outros, mas dele também. Aquela cena me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu comecei a juntar dinheiro. Cada trocado da faxina, cada real que sobrava da compra. Eu escondia o dinheiro dentro da minha Bíblia velha, a que foi da minha avó, bem na página do Salmo 91. Era meu plano de fuga, minha arca de Noé. Na véspera do fim de uma das saidinhas, eu o chamei no canto, mostrei o dinheiro e implorei: filho, não volta pra lá. Pelo amor de Deus. A gente foge. Vai pra casa da tua tia na Bahia. A gente recomeça. Por um instante, eu vi uma luz nos olhos dele. Uma faísca do menino que sonhava em comprar uma casa com janela grande pra entrar mais ar. Ele hesitou. Ele quase disse sim. Eu senti. A esperança era quase palpável, quase real.
Mas a paz de pobre dura pouco, não é? No exato momento em que a esperança florescia, ouvimos uma batida na porta. Uma batida seca, dura. Não era batida de vizinho. Era a batida de quem vem trazer notícia ruim. Meu coração gelou. Era um dos vapores do comando. Um moleque que não devia ter nem 16 anos, com o olhar assustado de quem cumpre ordens sem entender. Ele não olhou para mim, só para o meu filho. O doutor mandou lembrar que ele tem que assinar o ponto amanhã, sem falta. Não era um lembrete. Era uma ordem. A coleira sendo puxada de volta. A luz nos olhos do meu filho se apagou na mesma hora. Ele olhou para mim com um pedido de desculpas no olhar. E eu entendi que não havia saída. A gente não podia fugir. A próxima saidinha foi a pior. A ordem era mais pesada. Envolvia gente que ele não queria envolver. Pela primeira vez, ele se recusou. Disse que não ia fazer. O silêncio do comando foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi. 2 dias se passaram numa tensão que cortava o ar. Eu mal dormia, pulando a cada barulho na viela, esperando o pior. Mas a resposta não veio com um tiro. Veio de uma forma muito mais cruel, muito mais inteligente. Veio numa caixa de presente. Um motoboy entregou-lhe um pacote, endereçado a mim. Dentro, um tablet, desses caros, de última geração, com um bilhete. Um presente para minha sua linda neta. Ela merece o melhor. Minha neta, a filha dele, morava com a mãe em outro bairro. A mensagem era clara, cristalina como vidro. Não era um presente, era um aviso. Nós sabemos onde cada um de vocês está. A sua família é a sua corrente. O doutor não precisava de armas. A coleira do meu filho era o amor que ele sentia por nós. Foi o cheque-mate. Ele entendeu. Eu entendi. Ele estava encurralado. Se ele não obedecesse, a dívida seria cobrada na pele da filha dele. Ele baixou a cabeça e, no dia seguinte, saiu para cumprir a ordem que tinha recusado. Ele voltou para casa no fim do dia e não disse uma palavra. Apenas me abraçou. Um abraço longo, apertado, que tinha gosto de despedida. Ele voltou para o presídio no fim daqueles 7 dias. E eu sabia, no fundo da minha alma, que eu nunca mais o veria livre. Pouco tempo depois, a notícia veio. Uma rebelião no presídio. Briga de facção, disseram na TV. Meu filho estava entre os mortos. Rebelião. Que mentira! Foi queima de arquivo. Ele se tornou um problema. Uma peça com defeito no tabuleiro do doutor. E foi descartado. Eles forjaram uma guerra para justificar um assassinato. O Estado, com sua burocracia e sua cegueira, apenas carimbou o laudo e arquivou o caso. Mais um número na estatística da violência. Mais uma mãe chorando sozinha. Hoje, eu estou sozinha nesta casa. O banheiro bonito me assombra. A geladeira cheia me dá enjoo. Ligo a televisão e vejo o rosto do doutor. Não mais nos corredores de um fórum, mas em um cartaz de campanha. Ele se candidatou a deputado estadual. E qual é a bandeira dele? O fim das saidinhas. Ele usa a morte de presidiários, a morte do meu filho, como estatística em seus discursos inflamados, prometendo ordem e segurança. Ele acende o fogo e depois se vende como o único que pode apagar o incêndio. Ele fala em acabar com a farra dos bandidos. E as pessoas aplaudem. As mesmas pessoas que acreditam na mentira da ressocialização. Elas não entendem que a saidinha nunca foi um direito para o meu filho. Foi uma ferramenta de trabalho forçado. O advogado que exigia que meu filho matasse durante as férias, hoje pede o seu voto para trazer a paz. E a ironia disso tudo é tão amarga, tão cruel, que eu acho que nunca mais vou conseguir sentir o gosto de nada nesta vida. Só o de lágrimas. Vocês acham que sabem o que é o crime? Vocês veem o monstro, o bandido, o traficante. Eu vejo o menino com falta de ar, o adolescente desesperado, o homem encurralado por um sistema que é muito maior
e mais sujo do que qualquer um de nós. Um sistema que usa terno. Fala bonito e tem um exército de meninos como o meu, descartáveis, para fazer o trabalho sujo. A guerra não é na viela. A guerra é nos gabinetes, nos escritórios de luxo, onde a vida e a morte são decididas numa canetada. O dinheiro que o doutor mandava antes de cada saidinha, aquele maço suado amarrado com elástico, eu ainda tenho um guardado, escondido na mesma Bíblia, no Salmo 91. Não por valor, mas como prova. Prova da minha fraqueza, da minha cumplicidade silenciosa. É o dinheiro que reformou meu banheiro, que encheu minha geladeira e que comprou o caixão do meu filho. É o preço da alma dele. E eu olho para essas notas todos os dias para nunca me esquecer do meu pecado. Eu ainda lavo as roupas dele. É idiotice, eu sei, mas eu pego a jaqueta jeans que ele mais gostava, a que ele usou na última noite, e lavo no tanque. Esfrego com força, com sabão de coco, como se pudesse tirar não só a sujeira, mas o cheiro de pólvora e de perfume barato, que ainda parece impregnado nela. Eu tento, em vão, limpar a alma dele junto com o tecido, mas essa mancha não sai. Nunca vai sair. É uma mancha que fica na gente para sempre. O Estado me devolvia meu filho por 7 dias, só para o comando me provar que ele nunca deixou de ser prisioneiro. A liberdade dele era uma ilusão. Uma cenoura na frente do burro para que ele continuasse puxando a carroça. Uma carroça cheia de dor, de sangue e de dinheiro que nunca chegava de verdade nas mãos dele. Ele era só a engrenagem. A peça que podia ser trocada a qualquer momento. E foi trocado sem cerimônia, sem luto, sem justiça. As pessoas me olham na rua com pena, ou com desprezo. A mãe do bandido. Elas sussurram, como se a minha dor fosse uma doença contagiosa. Elas não sabem de nada. Não sabem o que é ver o seu filho, a carne da sua carne, ser transformado em uma arma na mão de outros homens. Homens que dormem em camas macias, que beijam seus filhos e os levam para a escola, enquanto o meu apodrecia numa vala comum, disfarçada de presídio. O verdadeiro inimigo não usa fuzil na laje. Ele usa terno, gravata e um discurso de ódio na televisão. Ele se alimenta do nosso medo, da nossa miséria. Ele constrói seu poder sobre os corpos dos nossos filhos. O doutor é o sistema. É a prova de que a justiça é cega. Mas a balança dela sempre pesa para o lado de quem tem mais dinheiro. E nós, aqui de baixo, somos só o pó que suja os sapatos caros deles. A saidinha do meu filho não foi a sentença de morte que o sistema assinou. Foi apenas a renovação do contrato de trabalho dele com o diabo. Um contrato que ele foi forçado a assinar com 14 anos. No dia em que me viu chorando por não ter dinheiro para um remédio. A sentença de morte foi assinada ali, naquele ato de amor distorcido. E eu, a mãe dele, fui a testemunha que não teve coragem de rasgar o papel. O que você faria no meu lugar? Você julga? Você teria sido mais forte? Teria deixado seu filho chiando noites a fio, lutando por um sopro de ar? Teria recusado o dinheiro que pagaria suas dívidas e colocaria comida na mesa? É fácil ter princípios com a barriga cheia e as contas pagas. A miséria é um teste de caráter que, graças a Deus, a maioria de vocês nunca vai precisar fazer. Mas eu fiz e falhei. Eu não peço perdão, não peço compaixão. Eu só peço que vocês entendam que por trás de cada bandido que morre, existe uma história. Existe uma mãe que falhou, um pai que se ausentou, um Estado que nunca esteve presente. Existe um doutor que lucra, um sistema que se alimenta dessa carne. E existe uma guerra que vocês só assistem pela televisão, mas que nós vivemos todos os dias, dentro e fora de casa. O tablet da minha neta quebrou. Ela deixou cair no chão outro dia. Uma tela trincada, inútil, como a vida do pai dela. Um objeto caro, dado com segundas intenções, que no fim não serve para nada, além de lembrar a todos nós
da fragilidade de tudo, da fragilidade da vida, da liberdade, da esperança. Tudo pode ser quebrado num instante, por um descuido ou por uma ordem vinda de cima. As pessoas perguntam: por que eu não vou embora daqui? Para onde eu iria? Essa viela, essa casa com cheiro de mofo e de saudade. É tudo que me restou. É o meu presídio particular. Cada canto tem uma lembrança dele. Ele criança, correndo descalço. Ele adolescente com a primeira namorada. Ele homem, voltando da sua saidinha, com os olhos mortos e o bolso cheio de um dinheiro que não valia nada. Ir embora seria como matá-lo de novo. Eu continuo fazendo faxina nos apartamentos do Leblon. Limpo o luxo dos outros. A riqueza que eles têm e nem dão valor. Às vezes, vejo os filhos das patroas, jovens da idade que o meu teria hoje, falando de intercâmbio, de faculdade, de futuro. E eu sinto uma inveja que me corrói por dentro. Não do dinheiro, mas das escolhas. Do luxo de poder escolher um caminho. Um luxo que meu filho nunca teve. A Bíblia continua na minha cabeceira, mas eu não consigo mais ler o Salmo 91. Aquele que promete que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que mentira! O mal não só me sucedeu, como entrou, sentou na minha mesa, comeu da minha comida e levou o que eu tinha de mais precioso. Minha fé se foi junto com ele. Hoje, só me resta a memória e a certeza de que não existe Deus para quem nasce do lado errado do mapa. Quando as eleições chegarem, vocês verão o rosto do doutor em todos os lugares. Ele vai prometer paz, vai prometer segurança, vai prometer um futuro melhor. Ele vai usar o medo de vocês para conseguir poder, e talvez ele até ganhe. E quando ele estiver lá, no seu gabinete com ar-condicionado, criando leis mais duras, ele vai precisar de mais presídios. E mais presídios vão precisar de mais meninos como o meu para manter a máquina funcionando. É um ciclo. Um moedor de carne que nunca para. E nós somos o alimento. Eles nos dão a ilusão da saidinha, da ressocialização, enquanto nos usam até o bagaço. E quando não servimos mais, nos descartam como lixo. A história do meu filho não é uma exceção. É a regra. É o funcionamento padrão do sistema. E enquanto vocês não enxergarem isso, nada vai mudar. Apenas as mães que choram serão outras. Eu não espero justiça. A justiça dos homens é uma piada. A única coisa que eu sei é que, em algum lugar, o menino que foi amigo do meu filho e que ele foi forçado a matar está esperando por ele. Talvez, onde eles estão agora, não existam facções, nem doutores, nem vielas sem saída. Talvez, lá, eles possam finalmente voltar a ser apenas dois meninos jogando bola na rua, sem dever nada a ninguém. É a única esperança que me mantém de pé. Esta foi a minha verdade. A história que a televisão não conta. Se o que eu disse aqui tocou você, de alguma forma, se abriu seus olhos para a realidade por trás das manchetes, então a morte do meu filho não terá sido completamente em vão. Siga este perfil. Compartilhe esta confissão. Talvez, se vozes como a minha forem ouvidas, um dia a gente consiga quebrar esse ciclo. Ou talvez eu seja só mais uma louca, falando sozinha no escuro. Vocês leem nos jornais sobre a lei da saidinha, sobre direitos e ressocialização. Palavras bonitas, ditas por gente que nunca pisou num presídio, que nunca sentiu o cheiro de desinfetante barato, tentando esconder o cheiro de desespero. Eles vendem uma história, mas eu vivi a verdade por trás dela. A verdade sobre quem realmente dá as ordens. E como a liberdade do meu filho era só uma coleira mais longa. Se você quer entender o que realmente acontece quando os portões se abrem, fique aqui. Siga este perfil e comente o que você faria no meu lugar. A televisão estava ligada. O apresentador de terno sorria, falando da saidinha de Natal, um gesto de humanidade do Estado. Ele usava a palavra
Ressocialização. Como se fosse um passe de mágica. Eu olhava para a tela e sentia o gosto de bile na boca. Ressocialização? Que piada! O Estado não estava devolvendo meu filho para a sociedade. Ele o estava emprestando, por 7 dias, para os verdadeiros donos dele. Meu filho não saiu de férias. Vocês entendem? Ele foi convocado para mais um dia de trabalho. Um trabalho sujo que manchava a alma. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. Para vocês, ele era um número, uma estatística de crime. Para mim, ele era o menino que chiava para respirar nas noites úmidas, com a asma atacada. Eu lembro dele pequeno, agarrado no meu pescoço, prometendo que um dia ia me dar uma casa com uma janela bem grande, só para entrar mais ar. A mão que vocês viram nas fotos da polícia segurando um fuzil é a mesma que segurava a minha com força, com medo do escuro. Eu não vou mentir para vocês. Ele fez coisas horríveis, coisas que me tiram o sono até hoje. Mas o erro dele não começou no dia em que ele puxou um gatilho. O erro dele começou no dia em que ele me viu chorando por não ter dinheiro. E ele, um moleque, decidiu que ia resolver. Ele não era o dono da maldade. Ele era só um funcionário dela. Um soldado numa guerra que não era dele, comandada por gente que nunca sujou as mãos de sangue ou de lama. O verdadeiro culpado não usa a cara na ficha da polícia. Ele usa terno. Tem diploma e um escritório com vista pro mar. A saidinha nunca foi um direito. Foi uma ordem de serviço. Era o jeito que o comando tinha de usar seus melhores soldados do lado de fora, sem levantar suspeitas. A liberdade do meu filho durava 7 dias, mas a coleira dele era para a vida toda. E quem segurava essa coleira não estava atrás das grades. Estava num gabinete, contando o lucro. Para vocês, ele era um número, uma estatística de crime. Para mim, ele era o menino que chiava para respirar nas noites úmidas. A asma dele era uma faca no meu peito. Eu lembro de um dia, a crise veio forte, e eu não tinha o dinheiro do remédio. Aquele mais caro, o único que funcionava de verdade. Eu chorei de desespero, de vergonha. Ele, com seus 14 anos, magrinho, colocou a mão no meu ombro e disse: "Deixa, mãe, eu resolvo." Aquela frase foi o início e o fim de tudo. Ele sumiu por 2 dias. Eu quase morri de preocupação. Rodei as vielas. Perguntei para as vizinhas. Rezei para todos os santos que conhecia e os que não conhecia também. O silêncio dele era um grito dentro da minha cabeça. Cada moto que passava, cada porta que batia, meu coração pulava pela boca, esperando a notícia que nenhuma mãe quer receber. Eu não comi, não dormi. Apenas esperei, sentindo o peso da minha falha esmagar cada osso do meu corpo, a cada segundo que passava. No 3º dia, ele voltou, os olhos cansados, mas com um bolo de notas amassadas na mão. O dinheiro exato da dívida com o agiota do bairro, e ainda sobrava para o remédio. Ele não sorria, apenas estendeu a mão, a mesma mão que antes me entregava desenhos da escola. Agora me entregava a solução e a condenação. Eu peguei aquele dinheiro, mas a minha mão tremia. Uma parte de mim não queria saber. A outra, a parte mãe, a parte exausta, só queria que a dor parasse. O erro foi meu. Eu sei disso. Meu maior pecado não foi ter um filho criminoso. Foi ter aceitado o silêncio. Eu nunca perguntei de onde veio aquele dinheiro. Eu só paguei a dívida, comprei o remédio e fingi que um milagre tinha acontecido. Mas milagres não acontecem na favela. Aqui, todo favor tem um preço. E a dívida que meu filho fez naquele dia. Ele passou o resto da vida pagando com a própria alma. Cada centavo daquele alívio momentâneo custou um pedaço dele. A primeira saidinha dele foi um choque. Ele já estava preso há uns 2 anos. Quando ele chegou, não era o meu menino. Era um homem mais duro, com o olhar vazio, mas com um sorriso forçado no rosto. Trouxe dinheiro, um maço de notas de 50. "Mãe,
Vamos ajeitar esse banheiro. Chega de tomar banho com gambiarra no chuveiro. Ele falava com um orgulho estranho. Um orgulho que me dava calafrios. A mão que me entregava o dinheiro era a mesma que, anos antes, me mostrava os desenhos da escola com orgulho. Eu aceitei. O que eu podia fazer? Rejeitar era acusar. Era quebrar o último fio de normalidade que a gente tentava manter. Contratei o pedreiro. E o barulho da marreta quebrando os azulejos velhos parecia que estava quebrando algo dentro de mim. A cada saco de cimento que subia a viela, a cada cano novo instalado, eu sentia que estava construindo uma mentira. O banheiro ficou bonito, com azulejo branco e um chuveiro que esquentava de verdade. Mas cada banho que eu tomava ali, a água parecia suja. A comida também mudou. A geladeira, antes quase sempre vazia, agora vivia cheia. Carne de primeira, iogurte, a marca de biscoito que ele gostava quando era criança. Ele comprava tudo, como se quisesse preencher o vazio com coisas. Come, mãe, come. A senhora trabalhou demais nessa vida. E eu comia, com um nó na garganta. O bife tinha gosto de cinza. O conforto que aquele dinheiro sujo comprava era um veneno lento, que matava meu apetite. Minha paz, meu sono, era um banquete servido no inferno. Os parceiros dele começaram a aparecer. Homens com o mesmo olhar frio, que falavam baixo no canto da sala. Eu fingia que não ouvia. Passava com a bandeja de café. Limpava o cinzeiro que transbordava. Eu era a testemunha invisível. A mosca na parede. Sentia o cheiro de cigarro barato se misturando com o cheiro do meu bolo de fubá no forno. Eu servia o café e ouvia palavras como encomenda, acerto, o outro lado, e fingia que estavam falando de um jogo de futebol. Meu medo era maior que a minha coragem. Ele comprou uma televisão enorme, daquelas de tela fina que ocupam a parede toda. Colocou no lugar da minha antiga, de tubo, que já estava com a imagem esverdeada. À noite, a gente sentava para assistir novela. Mas ele não via nada. Os olhos dele ficavam fixos na tela, mas a mente estava longe. A mesma concentração que ele tinha quando era menino, assistindo desenho animado. Ele agora usava para olhar através das coisas, para um lugar onde eu não podia entrar. O brilho da tela só mostrava o vazio que tinha dentro dele. Eu vivia em uma cegueira deliberada. Eu sabia. No fundo, toda mãe sabe. Eu via o tênis novo, a jaqueta de marca, o dinheiro que nunca acabava. Eu sabia que o salário de um presidiário não comprava nem o gás do mês. Mas perguntar era ouvir a verdade, e a verdade me quebraria em 1000 pedaços. Então, eu me calei. Aceitei os presentes. Agradeci a comida. Elogiei o banheiro novo. Eu me tornei cúmplice do silêncio, construindo uma normalidade podre sobre um alicerce de sangue e medo. A nossa casa nunca esteve tão arrumada, tão confortável, mas também nunca esteve tão perto de ser um túmulo. Cada objeto novo era um tijolo a mais no muro que nos separava da verdade e de qualquer chance de salvação. A gente vivia uma paz comprada, uma felicidade de fachada. Mas eu não sabia que a paz que se compra com dinheiro sujo tem um prazo de validade. E o nosso estava prestes a vencer da forma mais brutal que eu poderia imaginar. Tudo piorou no dia em que o redoutor veio aqui. Eu estava limpando a casa, sentindo o cheiro forte de quiboa que ardia no nariz, quando um carro importado, preto e brilhante como um besouro, parou na entrada da nossa viela. Ninguém ali tinha um carro daqueles. O som do motor era diferente. Um ronco suave que parecia zombar dos nossos barracos. Dele, desceu um homem de terno. Sapatos que valiam mais que a minha casa. O silêncio que se fez na rua foi a primeira prova de que o diabo tinha chegado. Ele subiu o beco com uma calma assustadora, desviando das poças de esgoto com uma precisão que não era daquele lugar. As crianças pararam de jogar bola. As vizinhas fecharam as janelas. Ele não olhava para os lados.
Seu foco era a minha porta, como se um GPS invisível o guiasse até a minha desgraça. Cada passo dele no cimento quebrado da viela era um prego sendo batido no meu caixão. Eu sabia, antes mesmo de ele chegar, que aquela visita não era para trazer boas notícias. Ele não entrou. Ficou no batente da porta, com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Maria, boa tarde. Sou o advogado do seu filho. Vim apenas trazer um recado. A voz dele era macia, educada, mas cada palavra era uma ameaça velada. O perfume caro que ele usava se misturou com o cheiro de água sanitária da minha casa. E por um segundo, eu senti uma náusea terrível. O mundo dele estava invadindo o meu, e a sujeira que ele trazia não saía com produto de limpeza. Meu filho apareceu atrás de mim. O homem que dentro de casa parecia um gigante, que falava grosso e dava ordens, encolheu na frente daquele terno. Ele baixou os olhos. A voz saiu fina. Doutor, o senhor por aqui? Quer entrar? Tomar um café? Aquele que era o dono do pedaço virou um menino de recados. A mão que segurava fuzil nas fotos da polícia agora gesticulava nervosa, oferecendo a única cadeira boa da casa para o verdadeiro chefe. Eu estava ali, invisível, vendo a hierarquia do inferno. O doutor recusou o café com um gesto. Não precisa. Só vim lembrar que as férias estão acabando. O movimento fez um investimento alto na liberdade dele. E esperamos o retorno. A eficiência dele na rua garante a tranquilidade dele lá dentro. Entendem? Ele não estava falando de ressocialização. Estava falando de negócios. Meu filho era um ativo. Um funcionário em serviço externo. A saidinha era o escritório temporário dele. E a tarefa era sempre suja. A minha ilusão morreu ali, na minha porta. Ele então tirou um cigarro do bolso. E meu filho, num reflexo, correu para dentro e voltou com o isqueiro, acendendo o cigarro para ele com a mão trêmula. A mão que agora servia ao diabo com tanto medo era a mesma que, anos atrás, me entregava um dente de leite numa caixinha de fósforos. Orgulhoso da sua coragem, o doutor deu uma tragada longa, soltou a fumaça na minha cara e disse: Bom menino. E naquele elogio, eu senti toda a humilhação e a condenação do meu filho. Ele foi embora como veio. O carro preto sumiu na poeira da viela. E o barulho da vida voltou aos poucos. Mas nada mais seria como antes. Meu filho não conseguiu me olhar nos olhos pelo resto do dia. O silêncio que ficou entre nós era mais pesado que qualquer grito. Aquela visita tinha arrancado a venda dos meus olhos. Eu finalmente entendi que a prisão do meu filho não era cercada por muros, mas pelo amor que ele tinha por nós. E aquela era uma grade da qual ele nunca conseguiria escapar. Em uma dessas férias, o bagulho ficou feio de verdade. O comando mandou ele executar um antigo amigo de infância. Um garoto que cresceu jogando bola com ele na rua de baixo. O menino tinha pulado o muro, ido para a facção rival. Na lógica deles, era traição. Na minha, era desespero. Eram só 2 meninos perdidos, em lados diferentes de uma guerra que não era deles. Meu filho recebeu a ordem. Era a vida do amigo, ou a dele. A escolha nunca foi uma escolha de verdade. Ele saiu de casa sem dizer uma palavra. Eu fiquei sentada na cozinha. O relógio na parede parecia gritar a cada segundo. Cada moto que passava na viela fazia meu coração pular na garganta. Eu não rezei. Naquele momento, eu sabia que Deus não estava olhando para o nosso lado. Eu só esperei, sentindo o gosto amargo do café frio na boca, imaginando a mão do meu filho. A mesma mão que eu ensinei a segurar um lápis, agora sendo forçada a tirar uma vida. A espera foi a pior parte. Quando ele voltou, horas depois, não era mais o meu filho. Era um fantasma usando o rosto dele, pálido, com os olhos fundos e um tremor nas mãos que ele não conseguia disfarçar. Eu tinha feito a janta preferida dele: arroz, feijão fresquinho, bife e batata frita. O cheiro que antes o alegrava agora parecia causar náuseas.
Ele sentou à mesa, olhou para o prato e não conseguiu tocar na comida. A comida esfriou, e o silêncio entre nós era mais pesado que qualquer chumbo. Mais tarde, eu passei pela porta do quarto dele, que estava entreaberta. A luz do poste entrava pela fresta da cortina, desenhando uma faixa no chão. Ele estava sentado na beira da cama, de costas para a porta, os ombros largos sacudindo num choro que não fazia som. Eu não via meu filho chorar desde o dia em que o pai dele foi embora, há mais de 10 anos. Naquele instante, eu não vi o bandido. Eu vi o meu menino, quebrado, afogando-se num mar de sangue. Eu entrei devagar, sem fazer barulho, e sentei ao lado dele na cama. Não precisei dizer nada. Ele sentiu minha presença e desabou. O corpo grande dele se curvou e ele deitou a cabeça no meu colo, como fazia quando era pequeno e tinha pesadelos. Ele chorou de verdade. Um choro de arrependimento, de dor. Um choro que lavava a alma e a sujava ao mesmo tempo. E no meio dos soluços, ele sussurrou o apelido do amigo que tinha matado. Foi a única confissão que eu precisei ouvir. Eu fiquei ali, fazendo carinho no cabelo dele, sentindo as lágrimas quentes molhando a minha saia. A mesma mão que afagava a cabeça dele agora era a mão que tinha aceitado o dinheiro sujo anos atrás. A culpa era minha também. Eu era a raiz daquela árvore podre. Ele chorava pelo amigo que matou. E eu chorava pelo filho que eu tinha deixado morrer aos poucos. A cada silêncio meu, a cada mentira que eu contei para mim mesma. Nós dois éramos assassinos naquela noite. Naquele abraço, eu senti o momento exato em que a alma dele se partiu para sempre. O menino que sonhava com uma janela grande para o ar entrar tinha morrido ali, no meu colo. O que sobrou era só uma casca. Um soldado quebrado esperando a próxima ordem ou a própria morte. Eu o ajudei a se levantar. O levei para o chuveiro. Tirei suas roupas sujas de rua e de culpa. Mas eu sabia que não havia água no mundo que pudesse limpar aquela mancha. Meu filho tinha morrido naquela noite. Aquela cena me deu uma força que eu não sabia que tinha. Ver meu filho quebrado daquele jeito, chorando no meu colo, me fez entender que eu não podia mais ser cúmplice. O dinheiro, a comida, o banheiro novo, nada daquilo valia a alma dele. Eu comecei a juntar cada trocado da faxina, cada real que sobrava da compra. Eu escondia o dinheiro dentro da minha Bíblia velha, a que foi da minha avó, bem na página do Salmo 91. Era meu plano de fuga, minha arca de Noé para salvar o que restava da minha família. Na véspera do fim de uma das saidinhas, a angústia era tanta que eu não aguentei. Eu o chamei no canto da cozinha, enquanto a água do café fervia no fogo. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o maço de notas. Mostrei o dinheiro e implorei, com a voz embargada. A voz que só uma mãe desesperada tem. Filho, não volta pra lá. Pelo amor de Deus. A gente foge. Vai pra casa da tua tia na Bahia. A gente recomeça do zero. Eu lavo roupa pra fora. Você arruma um serviço. Qualquer coisa. Por um instante, um único e precioso instante, eu vi uma luz nos olhos dele. Uma faísca do menino que sonhava em comprar uma casa com janela grande pra entrar mais ar. Ele hesitou. Ele quase disse sim. Eu senti. A esperança era quase palpável, quase real. Ele olhou para o dinheiro, depois para o meu rosto e um sorriso mínimo. O primeiro sorriso de verdade em anos. Ameaçou nascer no canto da boca dele. Ele segurou minha mão e, por um segundo, eu acreditei que a gente ia conseguir. Nós passamos a hora seguinte planejando. A esperança era um motor que nos movia. Pegamos uma mala velha, empoeirada, de cima do guarda-roupa. Ele colocou dentro 2 camisas, uma calça jeans e a foto da filha dele. Eu coloquei a minha Bíblia, um vestido e o terço que minha mãe me deu. Íamos sair de madrugada, pegar o primeiro ônibus na rodoviária. Não era um plano de mestre. Era um plano de gente desesperada. Um plano de quem só queria viver uma vida simples.
Uma vida onde o som da sirene não fizesse a gente pular. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa pareceu um lar de verdade. O ar estava mais leve. A comida que eu esquentei pareceu ter mais gosto. Nós sentamos na sala e falamos baixo, como dois fugitivos, sobre a Bahia, sobre o mar que ele mal conhecia, sobre a possibilidade de uma vida sem medo. A televisão ficou desligada. O único som era o da nossa esperança sussurrada. Uma melodia frágil que tentava abafar o barulho constante da guerra lá fora. A gente se permitiu sonhar por algumas horas. Mas a paz de pobre dura pouco, não é? No exato momento em que a esperança florescia, ouvimos uma batida na porta. Não era uma batida de vizinho pedindo açúcar. Era uma batida seca, dura, autoritária. 3 toques rápidos na madeira fina, que pareciam 3 tiros no meu peito. Meu filho e eu nos olhamos. E o silêncio que caiu sobre a sala foi o som do nosso sonho se quebrando. O mundo real estava batendo na porta. E ele vinha para cobrar a fatura da nossa breve felicidade. Era um dos vapores do comando. Um moleque que não devia ter nem 16 anos, com o olhar assustado de quem cumpre ordens sem entender. Ele não olhou para mim, só para o meu filho. A voz dele era fina, quase um sussurro de medo. O doutor mandou lembrar que ele tem que assinar o ponto amanhã. Sem falta. Não era um lembrete. Era uma ordem. Era a coleira sendo puxada de volta. A luz nos olhos do meu filho se apagou na mesma hora. Ele olhou para mim com um pedido mudo de desculpas. E eu entendi que não havia saída. A gente não podia fugir. A Bahia tinha acabado de morrer na nossa cozinha. A próxima saidinha foi a pior. A ordem era mais pesada. Envolvia gente que ele não queria envolver. Pela primeira vez, ele se recusou. Com a voz cansada, ele disse que não ia fazer. O silêncio que veio do comando foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi. 2 dias se passaram numa tensão que cortava o ar. Eu mal dormia, pulando a cada barulho na viela, esperando o pior. Mas a resposta não veio com um tiro. Veio de uma forma muito mais cruel, muito mais inteligente. Veio numa caixa de presente. Um motoboy, com o capacete ainda na cabeça, parou na nossa porta e me entregou um pacote. Era uma caixa bonita, embrulhada em papel brilhante, com um laço de fita. O nome no destinatário era o meu, não o dele. Meu coração gelou. Presente para mim? De quem? Meu filho pegou a caixa da minha mão. O rosto dele era uma máscara de desconfiança. Ele rasgou o papel com uma urgência nervosa. Não com a alegria de quem abre um presente, mas com o pavor de quem desarma uma bomba. E eu só conseguia prender a respiração. Dentro, protegido por um plástico bolha, havia um tablet, desses caros, de última geração. A tela preta e lisa refletia nossos rostos assustados. Junto com o aparelho, um bilhete pequeno, escrito com uma caligrafia elegante, de gente estudada. Não tinha assinatura, só uma frase curta, que era mais afiada que qualquer faca. Um presente para a sua linda neta. Ela merece o melhor. Minha neta, a filha dele, que morava com a mãe em outro bairro. Aquele não era um presente. Era um mapa da nossa localização. A mensagem era clara, cristalina como vidro. Não era um presente. Era um aviso. Nós sabemos onde cada um de vocês está. A sua família é a sua corrente. O doutor não precisava de armas para nos controlar. A coleira do meu filho não era feita de aço. Era feita do amor que ele sentia por nós. Eu olhei para o tablet, um brinquedo para uma criança, e vi a arma mais poderosa que o comando já tinha usado contra a gente. Eles tinham transformado o amor da minha família na nossa própria cela de segurança máxima. Foi o cheque-mate. Meu filho entendeu. Eu entendi. Ele estava encurralado. Se ele não obedecesse, a dívida seria cobrada na pele da filha dele. Ele baixou a cabeça e, no dia seguinte, saiu para cumprir a ordem que tinha recusado.
Ele voltou para casa no fim do dia e não disse uma palavra. Apenas me abraçou. Um abraço longo, apertado, que tinha gosto de despedida. Ele voltou para o presídio no fim daqueles 7 dias. E eu sabia, no fundo da minha alma, que eu nunca mais o veria livre de verdade. Pouco tempo depois, a notícia veio. Uma rebelião no presídio. Briga de facção, disseram na TV. Meu filho estava entre os mortos. Rebelião. Que mentira. Foi queima de arquivo. Ele se tornou um problema. Uma peça com defeito no tabuleiro do doutor. E foi descartado. Eles forjaram uma guerra para justificar um assassinato. O Estado, com sua burocracia e sua cegueira, apenas carimbou o laudo e arquivou o caso. Mais um número na estatística da violência. Mais uma mãe chorando sozinha. Hoje, eu estou sozinha nesta casa. O banheiro bonito me assombra. A geladeira cheia me dá enjoo. Ligo a televisão e vejo o rosto do doutor. Não mais nos corredores de um fórum, mas em um cartaz de campanha. Ele se candidatou a deputado estadual. E qual é a bandeira dele? O fim das saidinhas. Ele usa a morte de presidiários, a morte do meu filho, como estatística em seus discursos inflamados, prometendo ordem e segurança. Ele acende o fogo e depois se vende como o único que pode apagar o incêndio. Eu o vejo na televisão, num restaurante de luxo na Barra, brindando com vinho caro, falando de paz. Enquanto isso, eu estou aqui, no cemitério, limpando uma lápide de cimento com o nome dele mal escrito. O advogado que exigia que meu filho matasse durante as férias, hoje pede o seu voto para trazer a paz dos cemitérios. E a ironia disso tudo é tão amarga, tão cruel, que eu acho que nunca mais vou conseguir sentir o gosto de nada nesta vida. Só o de lágrimas.